Gênesis 4, versículos 6 e 7, estou com a Almeida e atualizada aqui, diz o seguinte: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto. Vamos pregar uma mensagem expositiva aqui hoje. Aleluias. Nós estamos no encerramento da campanha Uma Carta para Deus. No primeiro dia da campanha, há 2 semanas atrás, eu tive o privilégio de estar aqui com vocês no início dessa campanha, e eu fiz, para quem estava aqui vai lembrar, um paralelo entre a comunicação por carta no mundo natural e a nossa comunicação com Deus no mundo espiritual, que é feita principalmente através da oração. E nesse paralelo que eu fiz, eu falei sobre o tempo, que assim como no mundo natural, quando as pessoas se comunicavam por cartas, diferente hoje do WhatsApp, que você manda o WhatsApp para a pessoa estar até em outro país e automaticamente já cai lá, se ele estiver conectado à internet. A comunicação por cartas, eu disse que ela demorava um tempo maior, e eu mostrei à luz da Bíblia que às vezes esse tipo de comunicação com Deus representa mais a realidade. Eu disse sobre Isaac, que orou 20 anos para sua esposa, ela poder gerar. Eu disse sobre Davi, que demorou muito tempo para conseguir alcançar a sua promessa de ser o rei. Eu falei um pouco aqui sobre o avivamento dos morábios, que oraram 100 anos consecutivos para que Deus levantasse homens e mulheres aqui na terra, de modo que o tempo é algo que todos que desejam uma promessa da parte de Deus, todos que desejam entrar naquilo que Deus tem, todos que desejam receber as respostas das cartas que vocês escreveram profeticamente a Deus, todos vão esperar por esse teste do tempo. Uns vão ser mais rápido, eu espero que seja rápido, amém? Amém. Glórias a Deus, assim como o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor. Né? Outros demorarão mais tempo. Certo é que as nossas orações, como eu disse aqui, da primeira vez, a gente pode até morrer, mas as nossas orações não morrem. Falei um pouco sobre que, da mesma forma que a carta tem um remetente, que é alguém que escreve, que é responsável pela carta, nós também somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus. Eu posso muito bem pedir intercessão da pastora, mas isso não pode excluir a minha busca particular. Falei sobre que as cartas também têm um destinatário, e disse que assim como as cartas no natural têm um destinatário, com Deus também nós temos que falar algumas coisas só com Ele. Algumas coisas nós não podemos ficar falando com todo mundo, temos que falar com Ele. E entre outras coisas que eu disse, eu falei também sobre o mediador, que assim como no mundo natural tem os correios, o carteiro, né, que faz a mediação entre o remetente e o destinatário, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outra mediadora. E encerrei fazendo um incentivo para que nós tenhamos um relacionamento mais estreito com Deus, assim como Moisés, que falava face a face com Deus, que nós possamos entrar cada dia mais profundo no rio de Deus. Aleluias. É muito bom quem molha os pés, é muito bom quem molha os joelhos, é muito bom
quem molha os lombos, mas melhor ainda é quem entra nas águas profundas do rio de Deus. Amém? E hoje, com base no texto lido, partindo do pressuposto que muitos aqui escreveram a sua carta em um ato profético a Deus, e também crendo que muitos de vocês, fora as promessas bíblicas, também têm promessas particulares em suas vidas, assim como eu tenho na minha. Com base neste texto, eu quero falar sobre algumas atitudes necessárias para que nós venhamos a receber as promessas que Deus tem para nós. Amém? Quando nós entendemos os princípios da Bíblia e colocamos ele em prática, nós conseguimos entrar naquilo que Deus tem para a gente de uma forma mais fácil. E nós lemos aqui um texto em Gênesis capítulo 4. Gênesis narra o começo da história. No capítulo 1 e 2 vai falar sobre que Deus criou tudo que nós vemos aqui a partir do nada. João 1:1 vai dizer que no princípio Jesus era o verbo, e só pelo poder da sua palavra ele criou tudo. Hoje no finalzinho da tarde eu estava no setor universitário e parei ali um pouquinho por alguns segundos, admirando o pôr do sol, aquela natureza linda, e eu fico pensando como Deus é poderoso. Só com o poder da palavra dele, ele criou todas essas coisas. A ciência moderna vai dizer que nós estamos num planeta e que esse planeta ele gira tanto em torno do Sol como em torno de si mesmo em uma velocidade de mais de 1000 km por hora. Desde quando começou o universo, eu fico pensando, que Deus é esse? Que a Terra não sai nem um pouquinho para a esquerda e nem um pouquinho para a direita. Nunca precisou parar para ir no posto de gasolina, abastecer. Se fosse mais perto do Sol, não existiria vida, porque a temperatura ia aumentar. Se fosse mais longe, da mesma forma, porque a temperatura ia diminuir. Então eu fico olhando, como diz Romanos, a natureza testifica da criação de Deus. E Gênesis capítulo 1 e 2 vai dizer sobre isso, que ele disse para a terra produzir as suas ervas. Eu plantei ali uns pés de maracujá lá, e minha esposa fala assim, que amor é esse que você está com esses pés de maracujá? Mas eu fico admirado, irmãos. Eu levanto cedo, vou lá olhar aquelas flores lá, os beija-florinhos, os besouros, as abelhas. Aí eu vou lá, dou uns petelecos nos madruvá, que fica lá comendo as folhas. E, enfim, eu fico olhando aquilo lá, fico maravilhado. Como que Deus é perfeito. E às vezes a gente esquece da grandeza de Deus e fica preocupado com as situações da vida. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Meus irmãos, uma coisa só é necessária, e vocês e eu nessa noite escolhemos a melhor parte, que é estar na presença de Deus. E a promessa de Jesus é que isso não vai ser tirado de nós. Aleluias! Glórias a Deus. Coronavírus, câncer, crise, esquerda, direita, política, isso tudo, irmãos, nos aflige, nos deixa ansioso, só quando nós tiramos o foco da grandiosidade de Deus. Quando nós estamos com foco no tamanho do nosso Deus, no poder do nosso Deus, que em Gênesis 1 e 2 mostra que Ele fez tudo aquilo ali, irmãos, nós descansamos no nosso coração. Quem já teve a oportunidade de ir na praia, eu acredito que medita, olhando aquilo ali e pensar que todo dia, milhões e milhões e milhões de litros de água são derramados ali no mar, e fica no mesmo nível. 2 caninhos, irmão, dessa grossura aqui, poucos dias encheu a represa aqui municipal, o lago municipal. 2 caninhos dessa grossura aqui, olha que eles não ficam ligados todo dia não. Agora imagina quantos rios gigantescos desaguando ali no mar.
dia e noite, desde quando o mundo foi criado, e o mar está ali, porque a Bíblia fala que Deus estabeleceu os limites do mar, para eles não serem ultrapassados. Que Deus é esse, irmão, que nós temos? É bênção demais, é bênção pura. Às vezes, agora que eu estou começando a entrar em algumas promessas que Deus tem a respeito do meu ministério, quando eu estou ali, esperando o momento de assumir um altar desse, eu choro, irmãos. Eu choro, porque eu me lembro da minha vida, de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou, e eu fico pensando, Deus é Deus mesmo, irmãos, porque Ele cumpre a sua palavra, porque Ele fala assim, que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Ele escolheu aqueles que não são, para confundir os que são, e esse é o Deus relatado no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Porém no capítulo 3, é um capítulo de tristeza para nós, porque Adão e Eva deixam de ouvir a voz de Deus, de ouvir as instruções do Senhor, para ouvir as instruções do diabo no corpo ali da serpente, e eles cometem um erro grave. Junto com este erro, o pecado entra no mundo, junto com o pecado, todos esses problemas que a gente vê. Então nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, onde a partir do versículo 3 até o versículo 5 vai mostrar que Abel e Caim vinham a Deus trazer as suas ofertas, prestar o seu culto a Deus. E aqui eu quero fazer outro parênteses. Nós vivemos em uma época tão difícil, que às vezes a gente pensa que a gente vem na igreja só para buscar, só para pedir, só para ganhar. Mas quando nós entramos na Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, as pessoas desde o início da humanidade, eles iam ali para oferecer, para levar algo ao Senhor, seja aqui, seja no tempo dos levitas e sacerdotes, eles sempre iam prestar um culto levando algo para o Senhor. E quando chega na nova aliança, a Bíblia vai dizer que quando nós nos reunimos aqui no lugar desse, uns têm cânticos, outros têm palmas, outros têm glória a Deus, outros têm profecia, outros têm língua estranha, aleluias, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, aleluias, glórias a Deus, maravilha, Jesus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. E aí nós chegamos, então, como eu disse, no versículo 3 a 5 de Gênesis capítulo 4. E a Bíblia vai dizer que Abel leva a sua oferta, e Deus fica satisfeito de Abel, o ofertante em primeiro lugar, e depois a sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Os detalhes da Bíblia, irmão, são muito importantes. Deus não está preocupado em primeira mão da oferta que eu vou deixar aqui no altar em primeiro lugar, mas sim em primeiro lugar do ofertante. Antes de aceitar ou não a oferta de alguém, Deus olha para o ofertante. E aí nós chegamos nos versículos que nós lemos, 6 e 7, que quando Deus rejeita Caim e a sua oferta, na versão que eu tenho aqui em mãos, Deus diz para ele o seguinte, versículo 6, então o Senhor lhe disse, por que anda irritado? Primeira pergunta. Depois ele disse, e por que essa cara fechada? E aí o versículo 7 vai dizer, se fizeres o que é certo, não é verdade que serás aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera, à porta, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Primeiro ponto a destacar aqui, a comparação, irmãos, gera frustração. O texto não diz, mas eu posso imaginar que Caim estava ali no canto ali,
irmão Robson, falando o seguinte: Deus só gosta de Abel. Deus acha bom só o que Abel faz. Deus, tudo que Abel faz, Deus gosta, tudo que eu faço, Deus não gosta. E eu imagino ele reclamando e murmurando, porque Deus aceitou a oferta dele, de Abel, e não aceitou a de Caim. E isso, irmãos, quando a gente vai trazer na nossa vida, nós estamos aqui no final dessa campanha, uma carta para Deus, e muita gente não entra nas promessas de Deus, muita gente não vive uma vida em paz, sossegada, muita gente não recebe os pedidos de campanha que faz aqui, porque é uma pessoa extremamente comparativa, e isso faz mal. Está ali no colo da minha esposa, meu filho Miguel, meu segundo filho, e eu falo muito com ele: meu filho, que ele é muito comparativo. Eu falo assim: meu filho, pessoas que são muito comparativas, elas sofrem na vida. Às vezes a pessoa está até bem, ela abre a rede social, vê que o vizinho foi para a praia viajar, a pessoa entra em depressão. É terrível. Esse tipo de pessoa não consegue entrar nas promessas de Deus, não consegue receber, porque ele está mais preocupado em que a outra pessoa está fazendo do que prestar o seu culto a Deus. Desde o começo da humanidade é assim. Eu não conheço profundamente o contexto aqui, eu vou parafrasear, mas Deus queira que eu esteja errado, mas é provável que isso aconteça. Alguém muito bem pode falar: a pastora só vê a pastora Lia. Pastora Lia tem moral com a pastora Enilda. Ela faz campanha de quinta-feira, ela viaja com a pastora. Eu estou aqui há tanto tempo e não faço nada. Fica comparando. Meu irmão, esquece o que a pastora Lia faz. Esquece o que o irmão Robson faz. Se fizer o que é certo, você vai ser aceito, irmão. Aleluia. Isso acontece no trabalho. Por que fulano foi para aquele cargo e eu não? Meu irmão, faz o teu trabalho direitinho, não murmura, chega no horário certo, não fica mexendo no celular no seu horário de trabalho, não. Faz o que é certo, que você vai ser aceito, você vai ser aceita. Aleluia. E eu imagino que Caim ficou ali comparando, reclamando da vida, né? Já viu que as pessoas: Deus não me ama não, a minha estrela nunca brilha. Começa a fazer o certo, começa a plantar o certo, começa a criar um ambiente para a glória de Deus. Aleluia. Em setembro fez 10 anos que eu me batizei na igreja. Antes mesmo de eu batizar na igreja, antes mesmo de eu levantar a mão, estava visitando uma igreja, Igreja Deus é Amor aqui, pertinho. O irmão chegou em mim e falou assim, para mim assim, orando por mim, falou assim: Deus vai te dar um grande ministério. Eu não sabia nem o que é isso, ministério. Fiquei pensando: o que é isso? Deus vai te dar um grande ministério. Eu não sei se é na igreja Assembleia, eu não sei se é na igreja de Cristo. E foi falando: mas eu sei que Deus vai te usar. Eu nem sabia o que é isso, ministério. Eu falei assim: amém. Mas eu acredito que foi no final do ano passado ou no começo desse ano, eu não me lembro, Deus já vinha me acordando em sonhos, me dando sonhos, me cobrando, me corrigindo, mostrando alguma coisa em sonho, que eu estava em pecado. E um dia eu acordei pela madrugada com um desses sonhos. Às vezes eu sonhava que eu estava sujo, às vezes eu sonhava que eu estava nu, tudo relacionado a pecado. E um dia eu acordei de madrugada com um desses sonhos e falei: Senhor, fala comigo, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou entendendo, por que o Senhor está falando isso comigo? Me fala mais claro, me perdoa porque eu não estou entendendo. Em fração de segundos, Deus abriu minha mente assim, me mostrando vários textos da Bíblia, falando o seguinte: quando uma pessoa chega na igreja, é um novo convertido, é como se fosse aquele bebezinho que está lá no colo da irmã lá. A pastora não vai cobrar grandes coisas de uma criancinha daquela lá, mas a pastora vai cobrar do
presbítero Robson, do presbítero Robson, que já é um homem maduro na fé, que já é um obreiro que está aqui há muito tempo. E na nossa vida é o seguinte: quando a gente começa a ir para a igreja, Deus, o Espírito Santo, vai lá até transforma as nossas orações. Por quê? Porque a gente não tem muita noção, a gente não tem muito conhecimento. Eu lembro quando eu comecei para a igreja, num culto de quinta-feira, eu fiz uma oração e depois Deus usou um irmão para falar que eu tinha feito essa oração e que Deus estava naquele negócio. E a minha oração foi o seguinte: eu falei assim: Senhor, se o Senhor arrumar para mim um serviço de carteira assinada, eu vou ser um dizimista fiel. E se o Senhor arrumar para mim uma mulher boa, uma namorada boa, eu não vou trair ela. É o básico, né? Mas como eu não tinha conhecimento ainda, Deus ouviu. Agora hoje, com 10 anos de crente, obreiro, se eu fizer uma oração dessa, Deus vai, me chegar na regulagem, não é assim. Então, por que eu estou dizendo isso? Deus me levou em vários textos, que se a gente não produzir frutos, a gente é cortado e lançado fora. E Deus me cobrou dizendo o seguinte: tem muitas pessoas que estão em falsas religiões por causa de falsas curas. Cadê os homens de Deus, as mulheres de Deus, para ir lá e impor as mãos às pessoas ser curadas? E Deus falou para mim em vários textos: se eu não começasse a dar fruto, eu estaria em pecado e poderia ser cortado. E um pouquinho que a gente começa a entrar em sintonia mais com Deus, um pouquinho que a gente começa a buscar mais, um pouquinho que a gente começa a orar mais, jejuar mais, as coisas começam a acontecer. Ou seja, faça o que é certo, que você vai ser aceito. Não adianta eu ficar murmurando: ah, Senhor, o Senhor me prometeu um grande ministério, mas se eu ficar dormindo a noite inteira, acordar de manhã, encher a barrigona, passar o dia inteiro trabalhando, não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não fazer o bem para alguém, não honrar minha liderança, não cuidar bem dos meus filhos, da minha esposa, que dia Deus vai colocar alguma coisa na minha mão? Não vai. A maioria das promessas na nossa vida são condicionais. O povo de Israel saiu uma grande multidão do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, mas nem todos entraram. Saíram todos com a promessa de entrar em Canaã, mas nem todos entraram. Por quê? Porque a incredulidade, a murmuração atrapalhou eles lá. E hoje nós estamos aqui no encerramento dessa campanha, e às vezes alguém vê o irmão testificar aqui: ó, eu escrevi minha carta e já recebi minha resposta. Pelo amor de Deus, não fala assim: ah, Deus só gosta do irmão. Não faz uma coisa dessa não, vai glorificando, vai dando glória, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Então esse é o primeiro ponto, porque a comparação gera frustração, Não preocupa com o carro novo do irmão não, vai fazendo certo, uma hora o seu vai chegar. Aleluias. Não preocupa com a casa nova do irmão não, da irmã não, uma hora a sua vai chegar. Aleluias. Vai fazendo o que é certo. Aleluias. Porque você vê que Caim ficou irritado, ficou com a cara fechada, com a cara ruim. Mas o problema não era Deus e nem Abel, o problema era ele mesmo. Aleluias. Segundo ponto, que eu já entrei aqui, se fizermos o que é certo, nós seremos aceitos por Deus. Isso aqui, irmãos, é uma promessa, e não é uma promessa do irmão Emanuel, não é uma promessa da pastora Enilda, é uma promessa de Deus. Se fizer o que é certo, vamos ser aceitos por Deus. Aleluias. Uma coisa é ser aceito pelos homens, outra coisa é ser aceito por Deus. Faça o que é certo, ainda que por um momento pareça que está dando errado, mas faça o que é certo. Existe uma corrente filosófica que chama pragmatismo, que eles medem as coisas pelo resultado. Essa corrente ensina o seguinte: se está dando certo, então está certo. Não vai nessa não, irmãos.
Tem muita igreja aí que não está cabendo de gente com métodos humanos, com ensinamentos carnais, com métodos antibíblicos, e olhando assim está dando certo aparentemente, pragmatismo. Mas se não estiver pautado no que é certo, pautado no que é a palavra, irmão, uma hora ou outra a casa cai. Amém? Então faça o que é certo, irmão. Viva os princípios, viva a palavra, independente se parece que está dando errado. Quanto mais eu estudo as biografias dos grandes homens de Deus, eu percebo que eles foram os que mais sofreram aqui nessa terra, os que mais sofreram. Hoje as pessoas pensam assim: o irmão Willis está na prova, deve ter feito coisa errada. Irmãos, via de regra, os homens que mais foram usados na Bíblia foram os que mais sofreram. Olha a biografia de Paulo, o próprio Jesus, olha Jó, tanto que aquele homem sofreu, mas ele diz: nu eu vim para a terra, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Hoje às vezes a gente vê o noticiário, passa ali a notícia: pegou tantas malas de dinheiro no apartamento do deputado, do senador, do tesoureiro, do presidente. Passa uns dias, presidente fulano de tal foi inocentado por falta de prova, deputado fulano de tal foi inocentado. Aí a gente pensa: uai, mas parece que está dando certo, né? Porque os camaradas fazem e desfazem, fica por isso mesmo. Meus irmãos, independente do que for, fique no que é certo, fique no que é certo, permaneça no correto, permaneça no correto. Você vê José estava ali com seus sonhos dados por Deus, com seus projetos, e aparentemente tudo estava dando errado. Os irmãos enciumou dele, pegou ele e jogou na cova. Tanto que é ruim você ser traído por alguém que você ama. Dali ele foi vendido como escravo para o Egito. Chega lá, por amor dele, Deus prospera Potifar. A mulher de Potifar cresce o olho nele, começa a tentar ele, e ele falou assim: não, eu vou permanecer fiel. A fidelidade dele, sabe o que resultou a fidelidade dele? Cadeia. Talvez se fosse eu ia pensar: uai, então estava mais fácil eu ir lá e fazer o que ela queria. Mas ele não olhou por esse lado, ele olhou pelo que é certo. Ele não olhou pelo pragmatismo: está dando certo, eu vou fazer. Ele olhou pelo que é certo. Você escreveu a sua carta, você fez o seu pedido, você tem a sua promessa. Não tente dar uma ajudinha para Deus, espere. Eu estou nessa aí, irmãos. Eu tenho algumas promessas que eu estou com muita vontade de entrar nelas, e às vezes dá vontade de fazer igual Abraão, né? Já estou com 80 anos mesmo, vou deitar com a empregada aqui, porque está difícil para Deus resolver meu problema. Não, irmãos, espera. Você pode estar amortecido, a sua mulher já pode estar com o útero fechado. O que significa isso aqui? Todas as circunstâncias podem estar desfavoráveis. É nessa hora que Deus gosta de entrar, irmãos. É nessa hora que Deus gosta de agir. É nessa hora. Tem seu propósito com Deus, tem sua carta com Deus, tem suas promessas. Não tente pular etapas. Não tente pular etapas. Fique firme, permaneça fiel, permaneça nos princípios, permaneça na palavra. Isso aí, irmãos, foi com todos os homens da Bíblia. Como eu disse aqui há pouco, no começo da minha palavra, Deus mandou o profeta Samuel ir lá ungir Davi. Ungiu Davi e falou assim: você é rei de Israel. Davi primeiro voltou para cuidar de ovelha, lutar com urso, lutar com leão. Depois foi lutar com gigante. Depois foi perseguido muitos anos. Mas ele esperou. Por mais de uma vez Deus deu Saul nas mãos dele, mas ele não quis. Ele esperou o tempo de Deus. Então, que nós venhamos ter essa maturidade de esperar as coisas certas.
Abra rapidinho sua Bíblia aí, Eclesiastes 10, apenas o versículo 1. Aleluias. Um texto muito lindo. Na versão que eu tenho em mãos aqui, eu trouxe essa versão hoje, que eu gostei muito dessa versão. Eclesiastes 10, 1. Aleluias. Maravilha, é bom ouvir esse barulhinho de Bíblia, né? Aleluias. Eclesiastes 10, 1 diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Olha só esse texto, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre fazer o que é certo. Faça o que é certo, que você vai ser aceito. Meus irmãos, hoje tem muito profeta profetizando aí com a vida bagunçada. Tem muito cantor cantando aí com a vida bagunçada, só pensando em dinheiro. Tem muita gente aí falando o nome de Deus só para ganhar voto nosso. Tem muita gente aí se passando por uma coisa, mas com a vida toda errada. E aí às vezes a gente pensa assim, gente, como que pode uma coisa dessa? Como que as pessoas aceitam esse tipo de coisa nas igrejas? Mas não é porque está dando certo para eles que nós vamos abrir mão dos nossos princípios. Temos que permanecer na santidade. Temos que permanecer na presença do Senhor. Nós lemos um texto aqui que diz o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Parafraseando isso aqui, eu estou, como eu disse há pouco, há 10 anos batizado na igreja, buscando aproximar mais de Deus, buscando ter mais comunhão com Deus, buscando glorificar o nome de Deus. Se eu sair daqui e ali de fora fazer uma lambança, esses 10 anos, vai ser tudo jogado no lixo. Um pouquinho, às vezes, de coisa errada que a gente faz, um vacilinho, um momento de erro que a gente faz, às vezes joga fora uma linda história com Deus. E este é o momento que nós temos que ter vigilância. Esse é o momento que nós temos que ter sabedoria e buscar estar em constante comunhão com Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. O tanto que a história de Davi, irmãos, é bonita. Por que ele foi fazer aquela besteira lá com Betseba? Manchou a história de um homem segundo o coração de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós estamos largando o que é eterno por causa de prazeres momentâneos. Olha Esaú, largou o direito dele de primogenitura por causa de um prato de lentilhas, de sopa, de guisado. E quantas vezes, irmãos, nós estamos cedendo os pecados, cedendo as tentações, cedendo os desejos da nossa carne e colocando por água abaixo tudo aquilo que Deus tem construído na nossa vida. Isso é sério demais, irmãos. Isso é sério demais. Você pode fazer 99 coisas certas. O dia que você fazer uma errada, aquilo ali pode prejudicar todo o seu ministério, pode prejudicar o seu casamento, pode prejudicar o seu emprego, pode prejudicar a sua comunhão com Deus. Então, nesses momentos a gente tem que ter sabedoria e buscar estar mais próximos com Deus. Com Deus, irmãos, é tudo ou é nada. Com Deus é tudo ou é nada, não tem meio termo. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Ele é ciumento. Ele tem ciúme do irmão Claudinei. Ele tem ciúme de cada um de nós aqui. Por mais que eu ame a minha esposa, de maneira alguma eu vou dividir ela com outro homem. Nunca.
por mais que eu amo ela. E Deus é do mesmo jeito. Ou é tudo ou é nada. É tudo ou é nada. Aleluias, nós precisamos saber disso. Nós precisamos. Eu vi o Luciano Subirá pregando uma mensagem sobre esse texto, e ele faz a seguinte pergunta: por que que essa mosca caiu dentro do azeite, né, do perfume, né, que aquele perfumista fez? Por quê? Certamente porque estava destampado. Ou seja, trazendo aqui para o linguajar nosso, porque a gente dá brecha. E nós não podemos dar brecha para o pecado. Não podemos, né? Vocês veem muitas historinhas aí ilustrativas do diabo. Vocês já devem ter ouvido aquela que o diabo queria entrar na casa da pessoa. E aí a pessoa, não vai, não entra. Não, então deixa eu pôr um preguinho ali na parede. Quem já ouviu isso aí, essa historinha, né? Aí vai lá no preguinho, coloca lá um saco de carniça lá. Uma brechinha que a gente der, irmão, se a gente der bobeira, eles arrebentam com a nossa vida, arrebentam com o nosso ministério. Então nós precisamos estar em vigilância e precisamos, aleluias, pedir a Deus todos os dias, como ensina a oração conhecida como Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Aleluias, é uma oração que nós temos que fazer diariamente. Terceiro ponto, aleluias, está aqui no versículo 7, na parte B. Diz o seguinte: mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Meus irmãos, o pecado não é uma coisa que você precisa ficar correndo atrás dele, não. Todo dia ele está lá na sua porta. É igual aquela música do Taz Roberto: mas todo dia o pecado vem, não é? Desse jeito, irmãos. Você não precisa ir atrás dele, não. Todo dia o pecado está na nossa porta. Foi o que Deus falou aqui para Caim: se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à espera. Quando você vai para o original, que essa palavra espera, você vai ver que quem gosta de caça, ou já assistiu vídeo de caça, você vai ver que tem um tipo de caça, que os caçadores, eles vão ali, colocam ali, principalmente caça de javali, de catitu, que são animais que não olham para cima, eles ficam olhando mais para baixo, pato, e aí eles jogam ali milho, abacaxi, colocam ali alguma coisa para eles comer, alguns dias em seguida. Aí depois de alguns dias, quando eles já estão acostumados ali a comer, eles vão lá e sobem em cima da árvore e ficam esperando. E aí na hora que o animal chega, ele pega e atira, sem chance para o animal. E o pecado é desse jeito, irmão. O pecado não é igual aquela cobra jaracuçu, não, que sai dando bote para tu quanto é lado, não. Ele é igual a cascavel. Ele vai, deixa, você vê lá no Animal Planet, para você ver, o ratinho passa perto dela, ela fica quietinha. Passa de volta, eu quietinho. Passa de volta, na hora que ele está bem tranquilo, e nem sai correndo atrás, não. Dá só a picada e espera ele morrer, depois vai lá e come. O pecado é desse jeito, irmãos. Lembra Sansão? Sansão fazia o que não podia fazer, né? Foi lá, tocou no cadáver do leão, mas a força estava lá. Sansão se uniu com uma mulher estrangeira que não podia fazer, mas a força estava lá. Foi brincando. Uma hora, sem ele perceber, o Espírito Santo se apartou dele. E ele, que nasceu para ser um libertador, agora estava sendo espetáculo para a nação inimiga. E quantos de nós, irmãos, que já estiveram aqui louvando, tocando uma bateria, cantando, pregando, hoje, infelizmente, por brincar com o pecado, estão lá no mundo sendo espetáculo para o diabo. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos guarde disso. Não brinca não, nós não podemos brincar. Aleluia, o pecado está na nossa porta. Não precisamos sair correndo, chamando, não. Ele está ali.
A nossa velha natureza, irmãos, ela não morre. Ela vai sendo subjugada dia por dia. Mas vez ou outra, ela quer aparecer. Vez ou outra, ela quer se manifestar. Cabe a nós estarmos em vigilância. Cabe a nós fazermos o que é certo. Aleluias. Glórias a Deus. Quem de vocês aí tem coragem de vender um olho? Fala assim, eu pago aqui 1 milhão aqui pelo seu olho direito. Alguém aqui tem coragem? E 10 milhões? E fala assim, eu vou te dar 100 milhões aqui na sua mão direita. Você tem coragem? Porque Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, fala assim que é melhor nós entrarmos sem a nossa mão direita no céu, sem o nosso olho direito no céu, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então, se 100 milhões de dólares não vale a sua mão, quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua eternidade? Quanto vale a sua salvação e a minha salvação? Será que alguns minutinhos de prazer, vendo que não deve ser visto, na frente de um celular, de um computador, vale a nossa salvação? Será que alguns minutinhos de prazer deitando onde nós não podemos deitar, colocando os pés aonde nós não podemos colocar, colocando as mãos daquilo que não nos pertence, vale a nossa eternidade? Meus irmãos, Deus nunca vai proibir nós fazer algo que é bom para nós. Ele só proíbe o que é ruim. Você vai proibir seu filho de fazer uma coisa boa? Imagina Deus. Tudo que Ele fala para nós não fazer que é pecado, é porque vai nos prejudicar. O pecado está na nossa porta batendo, mas como diz o louvor, nós temos que escolher Deus. O diabo, irmãos, ele vai nas nossas necessidades. Eu preguei sobre isso esses dias, na tentação de Jesus. Jesus estava com fome e ele foi lá na necessidade dele. Mas vale a pena permanecer firme, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluias, glórias a Deus. Tem muita gente, irmãos, trocando o que é eterno por likes nas redes sociais, porque sabe que certos tipos de postagem dá mais like, dá mais comentário, dá mais seguidores. Se não glorifica a Deus, irmãos, não serve para nós. Se não glorifica a Deus, não serve para nós. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Já vou partir para o encerramento para a gente orar, para a gente não passar do tempo. E eu quero encerrar com a última parte do versículo, que ele, na parte C, que diz o seguinte: o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus nos deu autoridade para dominar sobre o pecado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos libertos da condenação do pecado. E a partir do momento que nós começamos a caminhar com Cristo, passamos pela porta, entramos no caminho, Deus nos dá autoridade para nós sermos libertos do poder do pecado. Muitas coisas que eu pelejava para largar e não conseguia, a partir do momento que eu comecei a caminhar com Deus, Deus me deu autoridade para vencer. É certo que 100%, irmãos, é só na glória, mas Deus nos dá autoridade através do Espírito Santo para vencer o pecado. Cada um aqui tem dificuldade numa coisa. O que para um às vezes é fácil de vencer, para outro é difícil, e vice-versa. Mas uma coisa é certa: Deus não nos manda para uma guerra para nós morrer. Deus nos dá autoridade. Até Caim, que a Bíblia fala que era do maligno, Deus falou: ó, o pecado está à sua porta, mas cumpra a ti dominá-lo. Quanto mais nós
que temos o Espírito Santo de Deus, que temos a presença de Deus, esse negócio, eu quero, mas eu não consigo, é mentira do diabo. Aleluias. Deus nos deu o Espírito Santo de Deus. Jejuma, ora, pede a Deus.